Mas o Brigadeiro, que é um dos pré-candidatos ao governo do estado aqui em Santa Catarina, também começa com os números quase que dentro daquela sua leitura, ele começa a pegar um engajamento ali naquele seu Exatamente. público, né? Exatamente, ele apareceu bem nas pesquisas aqui pro governo. Tem uma pesquisa legal, depois dá até pra pesquisa, checar, ela saiu numa pesquisa da Atlas feita em Joinville. Em Joinville eu tô com 13,7 para presidente, ele tá com 12 ponto alguma coisa para governador. Então, nos polos urbanos, realmente as nossas intenções de voto sobem muito. Por isso que, inclusive, fui rodar agora o interior para aumentar nosso conhecimento no interior do estado e também aqui no litoral sul. Né? Em rádios, conversar com as pessoas, fazer eventos, fazer encontros, porque isso diminui o nosso desconhecimento junto a um público que não está nesses grandes polos. E o trabalho que a gente está fazendo em Santa Catarina ele é muito bom, porque haviam avisado para mim assim: Renan, nem adianta ir para Santa Catarina, que lá todo mundo é Bolsonaro. Assim como me falaram, nem vá pra Alagoas, pro Maranhão, que todo mundo é Lula. Aí eu falei, é pra lá que eu vou. é pra lá que eu vou. Então eu fui pro Maranhão, e aí fui lá, e aí até saiu uma matéria no Metrópolis avisando que o PT tava preocupado que eu tava roubando o eleitorado jovem dele. E agora eu vim pra Santa Catarina e estou fazendo a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a gente tem que tirar as pessoas da ilusão e da ignorância e mostrar pra elas que existem alternativas, que os problemas que afligem a vida delas, eles têm soluções objetivas. E não eu tenho que ficar torcendo, eu tô no Maranhão, eu sou Lula pra sempre. Por que ser Lula pra sempre no Maranhão? Quem disse que o Lula é bom pro Maranhão? A vida no Maranhão é uma desgraça. Tem coisa pior do que viver no Maranhão. Digo com toda tranquilidade, as pessoas que vivem no Maranhão são tratadas igual animais lá. E aqui em Santa Catarina, a vida é muito melhor. A vida é melhor. Só que vocês têm desafios específicos. O Pacto Federativo retira muito dinheiro do catarinense, manda pra Brasília e vocês não recebem nada de volta. Quer um exemplo disso? Essa estatística que os nossos pré-candidatos aqui levantaram é assustadora. O valor que Santa Catarina manda para Brasília é 47 vezes maior o que vocês precisam para resolver os gargalos de infraestrutura no estado. Ou seja, todo ano vocês mandam um valor que, se ficasse um valor decente para vocês aqui, estradas, ferrovias, a parte de infraestrutura básica estava resolvida. Só que não, vocês ficam com estradas assim, de mão dupla, estrada esburacada, como eu peguei na região oeste, que não condiz com o tamanho e a pujança do estado de Santa Catarina. Que hoje é um dos estados que está pagando a conta, assim, com força no Brasil. É um estado que gera arrecadação, é um estado de gente muito trabalhadora. Como resolver isso? Como conciliar isso? Porque aí eu vou para outros estados, eu também vou visitar estados do norte, em que os prefeitos recebem muito dinheiro, não tem nenhum compromisso para a vida das pessoas, mas o dinheiro veio de outro lugar, veio lá de São Paulo, de onde eu vim, veio lá de Minas, especialmente do sul de Minas, que é muito trabalhador, veio do Paraná, veio daqui de Santa Catarina. Pô, tá errado isso. Quer dizer que quem tá pagando a conta não pode ter estrutura? Não pode, tem que sempre ficar com o estado esburacado? Então, esse entendimento é muito importante. E tem um outro entendimento que é muito importante, a gente precisa colocar aqui. O catarinense não é reconhecido pelo Brasil como parte do Brasil. É tratado só como burro de carga, que tem que trabalhar, pagar imposto, mas quando a gente vai lá pra Copa do Mundo, eles vão mostrar só assim, uma favela no Rio, vai mostrar um pouquinho do Nordeste, vai mostrar um Amazonas. Pra falar de alguém do Sul, eles vão botar nem uma foto de uma pessoa, vão botar um chimarrão pra falar que é o Rio Grande do Sul. Isso é desrespeitoso. As pessoas daqui são tratadas como brasileiros de segunda categoria, que paga a conta e cala a boca. E eu acho que isso tá errado. Eu acho que o Brasil tem que ter mais a cara do Sul do Brasil. O Brasil tem que parecer com o sulista na hora de ter boas cidades, boa qualidade de vida, sociedade baseada em confiança, um modelo de cooperativa. E aí tem outra coisa que todo mundo também gosta agora de tirar férias aqui em Santa Catarina. Ou seja, não trata de Santa Catarina como o Brasil, mas para ir para as praias todo mundo quer. Né? E eu falo isso como um frequentador das praias aqui da região sul. Já fui para Garopaba, já passei Réveillon, Garopaba, já fui para Ferrugem, Farol de Santa Marta, ali perto de Laguna. São lugares que eu amo, tenho grandes histórias maravilhosas da minha vida quando eu era uma pessoa jovem e não era um político. E tenho uma memória afetiva muito boa daqui. Mas não dá pra só ter a memória afetiva daqui e gostar de ter histórias e festas, pessoas que vão pra Balneário Camboriú, e depois ignorar o papel de Santa Catarina na economia brasileira e as necessidades de Santa Catarina. É um estado, como a gente estava conversando antes, que não está indo bem na área de saneamento básico. Quando a gente pega o ranking de saneamento básico, Santa Catarina vai mal quando comparado com os estados produtivos. Isso precisa ser resolvido. Né? A gente teve marcos regulatórios para melhorar a questão do saneamento, os prefeitos têm que focar nisso, mas definitivamente o próprio governo federal nunca olhou para Santa Catarina como deveria. Bom, isso é um ponto de vista bem autêntico, né? E a gente vê na questão do Marcelo Brigadeiro, como pré-candidato ao governo do estado, também de uma movimentação quase que similar à sua, né? Você tem conversado muito, tu tens
porque o estado de Santa Catarina, como você falou, que né, tem o seu diferencial na questão da produção, exporta muita coisa, né, participa da parte econômica nacional de uma forma muito, muito forte, né? Mas, e no estado, tu tens alguma sugestão? Porque nós temos algumas diferenças aqui no estado, por regiões. Tu tem lá, né, o extremo oeste, tem o meio oeste, tem a região norte, tem a parte central ali no Vale do Itajaí, tem aqui a região sul, mas tem dentro disso aí alguns pontos que precisam ser trabalhados. E você falou aqui que o dinheiro não fica, ou não retorna o suficiente para poder dar cobertura nas necessidades da população. E algumas cidades da nossa região aqui tem a questão do saneamento básico, e você falou também na questão das estradas que precisam ter e da infraestrutura de transporte, ferrovia, que nós temos aqui uma concessão da ferrovia Tereza Cristina, que liga aí a puxada do carvão, que vem da região de Criciúma, região carbonífera, para a termoelétrica aqui. Né? Então, essa linha férrea é usada para transporte também de mercadorias, através do Porto de Imbituba, mas também precisa ter uma ampliação disso, ligar os portos, por exemplo. Exato. Tu acha que essa falta de infraestrutura é uma falta de visão, de gestão de quem está lá na ponta para poder fazer? Olha, há sempre uma responsabilidade do político local, mas o problema daqui, assim como o problema do Paraná, que é outro estado que eu também rodei bastante, é um problema que envolve uma perspectiva de Brasil. Os estados que pagam a conta, eles não recebem o dinheiro para investir na infraestrutura. É o que acontece nos lugares que mais trabalham e geram dinheiro para o Brasil, eles não têm os investimentos em infraestrutura condizentes com isso. E aí você vê, por exemplo, como eu vi no Paraná, a região toda de Cascavel, que é altamente produtiva, que é o oeste deles, é igual a região de Chapecó. Tem uma estrada vagabunda para ligar eles lá pro Porto de Paranaguá. E mesma coisa com vocês aqui na região do oeste. Vocês têm uma coisa muito, muito clara sobre Santa Catarina. Santa Catarina é muito diferente por região. O oeste é uma coisa, a região lá do Vale do Itajaí é outra, a região lá norte é outra, a região do litoral é outra coisa. Floripa não tem nada a ver com, sabe, por exemplo, Floripa não tem nada a ver com Blumenau, que o sul já é outra coisa. Tem um estado que ele é muito diverso, com focos econômicos diferentes, mas uma coisa em comum é problemática, a falta de infraestrutura. A falta de estrutura é um problema nítido. É um problema que o meu estado, São Paulo, resolveu. Como? Porque a gente investiu em infraestrutura lá nos anos 70, 80, fez toda a malha de estradas em São Paulo com o governo estadual. Aqui, infelizmente, tinha sido o governo federal, aí você precisa fazer uma concessão, o governo não quer fazer concessão, aí precisa fazer uma obra, o governo não quer fazer. Tem uma história lá de... foi Criciúma lá, foi lá... Não, foi Araranguá? Araranguá. Lá em Araranguá tem uma empresa gigantesca, que é a Pagé, que é uma empresa que faz silos. Uma empresa enorme, acho que uma das empresas que mais fazem silos. Em Santa Catarina tem uma estrutura de silos bem grande por causa do agro. Pois bem, ela está pensando em ir embora, porque alaga a região em que ela fica. E ela gera milhares de empregos, gera renda real para a cidade. Para fazer a obra, para não ter mais alagamento, a prefeitura tem o dinheiro. Mas o DENIT, que é um departamento federal, ligado à área de estradas e rodagens, o DENIT não faz a obra. Então, não é nem que o governo não tenha o dinheiro, o governo federal não liga. Ele tá pouco se lixando. Aí aquela fábrica pode sair de uma cidade, gerar desemprego, mudar a qualidade da vida das pessoas, porque o governo federal não liga. E esse elemento do governo federal não ligar para os problemas dos estados que pagam a conta, me dá ódio. Ódio. Eu vou dar um exemplo. Não é que no governo federal não tinha que fazer isso. Tinha. Mas caiu uma ponte entre Tocantins e Maranhão. Até saiu os vídeos lá. O governo federal correu e refez uma ponte. Correu. No mesmo ano. Fez uma ponte rapidinho. Eu fui visitar a ponte. Agora lá, a gente olha, aquela ponte foi construída originalmente em 1959. O governo Tocantins, o governo do Maranhão, o Tocantins nem existia, né? Mas o governo do Maranhão nunca se preocupou em fazer a manutenção da ponte. Por mais de 50 anos. Aí a ponte cai, um monte de gente morre, e aí o governo federal tem que correr e fazer obra lá. Agora a obra pra vocês não faz? Circula mais mercadoria e mais dinheiro aqui do que lá. Por mais que a galera lá no sul do Maranhão seja muito trabalhadora, mesmo. Um agro muito poderoso. Encontrei gente maravilhosa ali. Agora, por que um faz a obra correndo e para outra ignora? Tem um elemento aqui que, assim, é um governo federal, esse governo do PT, que como vocês não dão voto para eles não ligam para vocês. Como vocês pagam a conta, eles não ligam para vocês. Eu acho isso abusivo. Eu acho isso, assim, uma sacanagem colossal. Eu acho isso muito falta de respeito. Isso precisa mudar. Isso é importante, né? E a mudança também começa pela nossa região, que nós temos aqui também pré-candidato a deputado estadual,
Temos também pré-candidato a deputado federal, né? Deputado federal Lucas Silveira, aqui de Criciúma. Sim. E estadual que o Cleito Siqueira Silveira, é o Lucas Silveira de Criciúma, e o Cleito Siqueira, aqui candidato a estadual em Tubarão. São candidaturas que já, nesse trabalho de pré, já tem o aval do partido, já está consolidado isso? Sim. Você já tem definido essas nominatas? Sim. Formalmente elas só ficam válidas ali depois da convenção, mas são pessoas que contam com todo o respeito e eles têm um trabalho junto conosco e estão construindo o seu nome junto com as teses do partido. E são pessoas que estão estudando as propostas. É aquela coisa que eu sempre sonhei em ter um partido, que é, o cara não é candidato só porque ele traz voto. Trazer voto você aprende. Eu já elegi muitas pessoas desde que eu comecei a mexer com política. Você aprende a como ganhar voto, como conversar com as pessoas. Agora, ser um bom político dá mais trabalho. Então, o que a gente está falando? Vamos ensinar primeiro a ser um bom político, que ganhar a eleição a gente ganha. A gente aprende a fazer o trabalho. E essas pessoas estão muito focadas em serem boas lideranças, em estudarem os temas, em saber abordar os problemas. E isso vai criar algo que eu acho fundamental, uma elite de bons políticos. O que eu quero criar com o nosso partido é, os melhores políticos do Brasil serão sempre os nossos. E as pessoas sabem assim, eu vou votar na legenda do partido porque eu sei que quem estiver lá vai ser bom para a causa. E eu acho que isso vai acontecer e eu estou bem animado com isso. Bom, só para a gente findar, já estamos estourando o horário aqui, quais são as suas principais bandeiras nessa tua pré-candidatura, que tu está trabalhando para consolidar após a convenção partidária? Vamos lá. Qual é o meu objetivo? Eu quero que o Brasil, em 30 anos, seja uma das 5 nações mais poderosas do mundo. E para eu tornar o Brasil uma das 5 nações mais poderosas do mundo, eu tenho que resolver a questão econômica do Brasil, ou seja, o Brasil gasta mal e gasta mal demais e gasta muito, e tem que fazer os gastos serem racionais, portanto as despesas têm que ser cuidadas. Eu tenho que recuperar o território brasileiro que está na mão do crime organizado, eu tenho que impor lei e ordem no Brasil. O Brasil está todo esculhambado, é um país em que as cidades são pichadas, em que as ruas as pessoas jogam lixo no chão, em que qualquer um faz uma favela em qualquer lugar, em que tem esgoto a céu aberto. Eu tenho que criar lei e ordem, a gente tem que ter disciplina de lei e ordem no Brasil, eu tenho que eliminar as facções criminosas no Brasil, eu tenho que ter uma agenda de competitividade com uma legislação que torne o país apto a receber investimentos de longo prazo, investimentos produtivos. Eu tenho que reindustrializar o Brasil, eu tenho que pegar as regiões pouco produtivas do Brasil, especialmente na região norte e nordeste, e tornar produtiva para eles pagarem também a conta do Estado brasileiro, e aí o fardo ficar mais leve para carregar para todo mundo. Se eu aumento a arrecadação no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, eu posso diminuir a arrecadação em São Paulo, em Santa Catarina, e aí eu tiro um pouco do peso no lombo da galera daqui, que é muito imposto que está todo mundo pagando. Então, ao fazer isso, eu torno o Brasil equilibrado, e aí sim eu posso fazer o país ser grande, com um país de dimensões imperiais, tá? Um Brasil de dimensões territoriais que possam fazer com que ele se projete para o mundo para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Nós nascemos para ser isso, e eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo, no seu período de vida, vejam o seu país com o seu presidente da República sentado com o presidente dos Estados Unidos, da Índia, da Rússia, da China, discutindo como a gente vai conquistar outros planetas, que essa discussão está vindo, como nós vamos domar a inteligência artificial, como nós vamos usar a tecnologia para o bem das pessoas. E o Brasil tem toda a condição de ser uma dessas 5 nações. Bom, tá. Conversamos com o Renan Santos, ele que é pré-candidato a presidente da República, faz parte e é presidente do Missão, partido criado em novembro de 2025, oriundo lá do Movimento Brasil Livre, e que passou para nós aqui a sua mensagem, e trazendo também, não só a participação dele aqui no Estado, mas também o conhecimento da nossa realidade, que isso é importante, Ele que também era frequentador aqui da Garopaba, na Praia da Ferrugem, Praia do Farol, também conhece a realidade, conhece a parte bela aqui das praias, Lá no Farol de Santa Marta, o carro lá na duna. Isso é importante, Então agradecemos ao Renan Santos e deixamos aí os microfones da Rádio Litoral à sua disposição para as considerações finais. Olha, novamente, é uma região que eu tenho um vínculo emocional muito grande. Boa parte dos melhores momentos da minha vida eu passei nessa região litorânea, aqui do sul do estado. E apenas desejo que vocês vivam, ganham dinheiro, não sejam assaltados, mantenham a qualidade de vida que vocês têm, mantenham as boas praias que vocês têm, mantenham as boas cidades que vocês têm, as boas atividades econômicas, e que sobre dinheiro no final do mês no bolso de vocês, não sejam roubados por impostos. E que saibam que o Brasil tem orgulho de pessoas como vocês. Que o Brasil hoje que nega o catarinense
é o Brasil, no fundo, que escolhe seus vícios como se fossem virtudes, que aceita a favelização como sua característica. E não, o Brasil tem que ser mais Santa Catarina e menos favela. É isso que eu aviso e quero contar com vocês nessa missão. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Essa missão é inevitável.